A bagaça que esse povo me meteu foi sem noção. Falar depois do Ulisses e depois do Alexandre é sacanagem, putaria, isso não vale. Eu queria agradecer muito ao Rodrigo Anadesca pelo privilégio de estar com Vossa Excelência. Estive aqui no ano passado e retorno agora nessa oportunidade. E numa data que eu não sei o que temos para comemorar. É muito mais luto do que festa. Nós contemplamos nesse ano, em data recente, um cidadão chamado Alberto Zacarias Toron ser desrespeitado por uma criatura chamada Otto Alencar, ao acaso senador da República. A gente se fez pilhéria com a calvície dele, com a cor dele em face a determinada circunstância, dentro de um negócio chamado Comissão Parlamentar de Inquérito. Que porra é essa? É um inquérito policial levado a efeito por quem? Pelo parlamentar. E a partir do momento que você contempla um senador da República dentro do Senado Federal aviltar um advogado, eu fico imaginando, sem qualquer demérito, e eu tenho a mania de brincar em Quixeramobim da Casa do Capeta, e outro dia um cliente de Quixeramobim me procurou, o que o delegado de Quixeramobim da Casa do Capeta pode achar que vai fazer com o advogado? Quando você vê um caboclo chamado Osmar Aziz expulsar um advogado de dentro da CPI, quando ele diz que não podem ficar 2 advogados e apenas um, o que nós vamos experimentar em Juína, em Juara, em Colinza? O que é o tratamento que será dispensado à advocacia? E eu fico a me perguntar, o que temos a comemorar hoje? Experimentamos luto, Rodrigo, não festa, escoteiramente luto. E eu espero um dia, tal qual Ulisses, o personagem de Homero, que nós tenhamos uma situação diferente, que nós possamos uma verdadeira comemoração dessa data, em que advogadas e advogados passem a ser respeitados, coisa que não somos. A última fronteira entre o Estado todo-poderoso e aquele que pega a bunda, que o vulgo conhece como glúteos, ou que o glúteos começa com bunda, fica a critério, eu sempre preocupo, né? Eu li o Romero Neto uma vez que você tem que ter preocupação com o vernáculo. Você não pode ser elevado demais nem chulo de menos, né? Glúteos, essa porra de comer bem, relativamente, pode ser ou não. Então, se você chegar para o glúteos lá, o diretor, o que é isso? Pega lá num rincão desse aí, o que é glúteo? É de comer? Foi claro, filho, depende da aptidão do capaz ou da moça. Então, nada contra. Não me fode, porra. Então, é aquela situação, pô, você não pode ser altamente eclético nem vulgar ao extremo, mas você tem espaço para gravitar entre o chulo e o eloquente, depende do momento. Até aqui nem tanto, aí câmera, imagina o pessoal lá ouvindo essas bobagens. O que eu vejo hoje, com efêmeras 31 anos de advocacia criminal? A advocacia criminal sendo vilipendiada dioturnamente. A última fronteira de um Estado todo-poderoso com quem está com glúteo ou bunda, são glúteos, né? Ou bunda, aí singular, pregada ali, somos nós advogados. Não temos ainda a ciência, e a sociedade um dia haverá de entender, do compromisso, da responsabilidade que nós, como única profissão, abstraindo das carreiras de Estado, inserido na Constituição Federal, o advogado é indispensável. Tem que soletrar para ver se esses cabras começam a entender que nós não somos peça de figuração, nós não somos adorno, não somos acessório, nós somos principal. O Sobral nos ensinou que a advocacia não é profissão covarde. Eu tenho por hábito dizer que o Tribunal do Júri não é lugar para aventureiro. O advogado é protagonista, o advogado tem presença. A prerrogativa é do advogado, o destinatário é quem está ali. É o cara que te pagou R$1. Eu tenho mais de 300 juros de graça na minha carreira. Hoje eu posso cobrar R$1 milhão. Nunca recebi, mas já cobrei. Né? Foda, mas já cobrei pra cacete. Nunca levei R$1 milhão nas costas. Ainda mais com o sabugo. Não tem essa aptidão. Meu lado feminino é lésbico, eu gosto de mulher. Então, dentro desse contexto da nossa realidade hoje,
Quando é que juiz, ou quando é que a magistratura, quando é que o Ministério Público, o quarto poder, um maior deles, que consegue fazer conchavo entre Moura e Dallagnol, quando você pega o Ministério Público fazendo conchavo com o Judiciário, vai passar a nos respeitar? Quando é que a sociedade vai entender? Eu conheço já de um puta advogado, um cara extraordinário, que está enfrentando uma batalha hercúlea, e falou de Ulisses na sustentação oral dele no STJ, tratando da boate-kiss. O que é o dolo eventual? Dicotomia dele para a culpa consciente. É o elemento foda-se. Eu hoje, Tico, patrocinado pelo Jader, acordei, há 9 anos atrás, com a disposição de destruir, de aniquilar a existência terrena de mais de 240 pessoas, numa boate que era a menina dos olhos de uma cidade chamada Santa Maria, em que a nata da sociedade para lá gravitava dioturnamente, aliás, noturnamente, que diuturno não tinha porra nenhuma, era só noturno, e que lá tinha as melhores festas, as melhores baladas, as melhores transas, os melhores pós, dentro de um contexto de sociedade, do bom e do ruim, e que de uma hora para outra eu resolvi matar esse pessoal todo, aniquilar a minha família, destroçar 240 outras vidas, destruir ou quase aniquilar, porque ontem teve uma moça que tirou um pé. Ela pegou e botou o pé em cima da mesa enquanto era inquirida no julgamento. Isso é o dolo eventual que o Ministério Público quer. Qualquer um de nós pode pregar a bunda ali. A UEL me brindou com um livro, Honorários 100%. Não é por conta só dos honorários. Nós temos um compromisso. Na minha vida profissional, por mais de 300 vezes, eu entrei sem receber um puto sequer do meu patrocinado. Às vezes, nem muito obrigado. Mas hoje eu brinco, eu posso cobrar 1 milhão, não vou receber. Uma hora dessa eu acabo recebendo. Mas o compromisso que eu tenho é muito maior do que a pecúnia que eu recebo. Paga meu perfume francês, pô, já sou feio pra cacete. Se feder, fode, né? Então, pelo menos um perfuminho francês eu gosto. Um terno legal, eu gosto. Uma gravata. Então, pelo menos bem desarrumado eu vou aparentar por causa do quê? Da grana que eu recebo. Mas muito maior do que isso é o compromisso que eu tenho com o meu patrocinado. Aquela caceta do cara que está com a bunda pregada ali, ele me entregou uma chamada vida dele. Porque o Toron, uma vez, numa sustentação oral, disse: o que é a vida sem honra? Óbvio que o primeiro bem tutelado pelo Estado é a vida. O segundo é a liberdade. Mas não há liberdade sem honra. E aquele que suporta uma imputação, e contemplamos um cliente do Jean Severo, eu esqueci o nome do outro colega, eu não sou assassino. E você via ali uma carga emocional descomunal naquele moço. Foi o caboclo que, eu não sei se ele acendeu ou se comprou o artefato. Aquele moço acordou naquela manhã assim: eu vou ligar o foda-se, eu vou acender aqui um sinalizador e vou dizimar a existência terrena de 250 pessoas. Eu vou aniquilar a minha vida para o resto da efêmera passagem minha no plano terreno. E nós suportamos acusações que era qualificado e foram decotadas as qualificadoras e respondem eles por homicídio simples. Depois de 9 anos, mas tem muito recurso. É só mudar o Código de Processo Penal. É só você dizer que, a partir do momento que houver uma denúncia, você não precisa de um sumário de culpa. Você não vai ter uma instrução criminal. Não haverá ali um recurso em sentido estrito ou uma apelação se o caboclo for absolvido. Que não há, a partir dali, um pressuposto de que houve contrariedade a dispositivo de lei federal e você pode ir para quê? Para o STJ no especial, em que você não pode ter uma violação de direito constitucional, de preceito constitucional, e alcançar quem? O STF. Em um determinado momento, esta questão será submetida ao conselho de sentença. Para aqueles que são criacionistas, eu gosto da mãe vaca, eu sou hindu, né, porque religião, divindade é questão de geografia. E é muito preocupante, o Alexandre já me ensinou isso, com relação à teoria dos jogos,
Você conheceu os jogadores. Tem algum judeu aqui? Não, né? Vá para a Tríplice Fronteira e fale de Jesus Cristo para uma comunidade judaica. Nem tem ideia de quem é aquele cabeludo, não. Que deveria ser negro ou de pele bem escura, que teria o nariz adunco, como é o pessoal daquela região, que não seria de olho castanho, de olho verde, né, azul, que botam Cristo. Chega ali na Tríplice Fronteira e fala de Jesus para um cara que é do Alá. Sabe quem que é esse cara? Não sabe de Maomé, não sabe de Jesus. Então, o conhecimento do personagem que vai decidir a sorte do seu patrocinado é de suma importância. Isso eu aprendi com o Alexandre. A situação do juiz, que ele disse, seria o Alexandre, mudou para juíza. O contexto todo foi alterado. Isso nós experimentamos, uma insegurança monumental, no sentido de que, quando nós ingressamos no plenário, nós temos um mundo contra a gente. Nós entramos, o primo da comadre da madrinha disse que foi o Zé. O delegado disse, foi o Zé. O promotor fala, foi o Zé. O juiz vai dizer, parece que foi o Zé, porque senão ele já falta. Eu tenho juiz em pronúncia, que ele só faltou, a sentença dele para mim era nula, que faltava a dosimetria da pena. Sério, a porra do cara foi, bicho, esse filho da puta é culpado. Vocês vão condenar ele? Não? Eu já vi isso um punhado de vezes. Com mais de 1000 plenários, vocês têm ideia do que eu já vi. Do Arco da Velha até, né, do Gênesis até o Armagedon, nós já vimos em plenário. E você entra no plenário e enfrentamos. Do rascunho da Bíblia, né, porque os criacionistas, Deus. Não é Alá, não é Buda, não é Mãe Vaca, não é do taoísmo. É o quê? Deus. Então, Deus, quando escreveu a história da humanidade, que deu o livre-arbítrio, acho do cacete, que a gente ganha dinheiro por causa do livre-arbítrio, que ele criou, ou deixou Lúcifer cair, um anjo do céu para virar o capeta, ele sabia que Adão iria, que o Caim iria matar Abel, que a terra seria maculada com o sangue de um ser humano, cuja vida foi ceifada por outrem, mais grave, por um irmão. O homicídio está na raiz do ser humano, desde o rascunho da Bíblia. Porque se Deus, que é onipresente, não quisesse o homicídio, ele iria tolher o livre-arbítrio e nós não teríamos o livre-arbítrio, o homicídio. Porque Caim jamais mataria Abel. Então, o próprio Criador permitiu isso. E, a partir daquele momento, até a hora que eu comecei a debruçar nos pavilhões da dificuldade de Vossas Excelências, essas palavras com essa voz de taquara rachada, nesse segundo, pelo menos em 2 bilhões, em 8 bilhões de pessoas, 100 pessoas morreram, vítimas de um homicídio. E que nós enfrentaremos isso, se forem dos 200 milhões em terras tupiniquins, no Tribunal do Júri, que é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, tentativa de homicídio, infanticídio, induzimento ao suicídio, instigação, auxílio. De sogra é direito, né, natural nosso terminar a sogra, ainda mais ajudá-la a desencarnar. E o aborto. Então, seriam esses 5 tipos penais. E como é que nós enfrentamos isso? Numa ficção em que o artigo 133 é uma obra literária, simplesmente contraste de tinta preta com papel branco. Porque se você falar comigo que nós somos indispensáveis, empate agora é da acusação. Eu nunca tinha visto na minha vida. Ela não tem que esperar para decidir. Uai, peraí, o julgamento está começado, você vai botar um juiz que não participou de nada? Não estamos no Chile, não, estamos no Brasil. Você vai trabalhar com a situação em que você não pode levantar uma tese. Eu não sou favorável à violência doméstica, mas contemple a seguinte situação. Eu não li aquela bagaça ainda, tá? Não li. Mas hoje o Supremo Tribunal Federal, que já perpetrou homicídio quadruplamente qualificado contra o princípio da presunção da inocência, eu sacaneio muito o escrito e o escrevido. O escrito é o certo e o escrevido é errado. Para mim, está escrito na prostituição. É Constituição, mas é tratada igual puta. É igual a Messalina, que toma porrada no bordel. Está escrevido lá: ninguém será considerado culpado senão por trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Essa porra está lá ou não está? Aí me vem a voz rouca da rua, segundo o ministro Barroso, e diz:
temos que ouvir a voz rouca da rua. Eu começo a pensar, além de cega, a justiça tem que ser surda. Ela tem que ler em braille. Porque essa voz rouca das ruas, há 2031 anos atrás, ou 2021, eu sou ruim de conta para cacete, liberou Barrabás e crucificou Cristo. Na escola de base, destruiu a vida de 6 pessoas e até hoje elas não foram reparadas na sua dignidade. Então eu passei a julgar porque tem um holofote. Quando Caim ceifou a vida de Abel, se tivesse holofote, Deus teria que ter decretado a prisão preventiva de Caim. Se apagar aquela luz ali, vão deixar de ver a minha cara feia lá na câmera, que ainda vai ter alguma luz, mas lá vai ficar turvo. Acabou a ordem pública. Em 1900, né, mas você que me recolheu, coletou, segundo um amigo meu, coube a ele me ciceronear e me captar de lá para cá, trazer daqui para ali, para aqui para lá. Te agradeço imensamente essa árdua tarefa que lhe foi imposta. Quando nós tivemos nos primórdios essa situação do homicídio e gravitamos na órbita no sentido de que um ser humano vai matar outro. Como é que nós vamos tratar isso? De que forma nós vamos enfrentar isso? É por conta do holofote, do interesse da empresa A ou B? Houve um fato de um homicídio com dolo eventual, alguém veiculou isso. A emissora B veiculava diuturnamente aquele fato. Isso define o quê? Ordem pública. Nós estamos à mercê disso diuturnamente. Nós que deveríamos ser indispensáveis de administração da justiça. Nós que somos a última fronteira de um Estado todo-poderoso com quem está com a bunda pregada ali. Quem é que gosta do advogado, do latrocida, do estuprador, do homicida? Até a hora que você vai é o seguinte, quem disse que ele é isso? O delegado, o promotor. E a prova de que isso existe? Vocês não tinham nascido, eu já exerci o meu mistério. Acho que poucos aqui têm de vida o que eu tenho de advocacia criminal. Não quer dizer que é competência, mas é experiência. Eu já vi de tudo que vocês puderem imaginar. E contemplei, do Elias Matar Assad, um processo da Virgínia, em que uma interceptação telefônica passou no Jornal Nacional, que é um formador de opinião, assim, os córnea fora. E foi para dentro de uma cela. Esse papo de preso provisório com preso definitivo ser separado é tanto quanto ficção, quanto que nós somos indispensáveis à administração da justiça. Nós somos incômodos da justiça. O jus postulante parece que é ofensivo, até a hora que quem prega a bunda lá é um membro do parquê ou do Poder Judiciário. Porque aí nós passamos a ser indispensáveis. Aí aquela coisa chamada ficção, que é plenitude de defesa, passa a vigorar de uma forma mais incisiva. O tal do devido processo legal passa a ter prevalência. Um negócio chamado contraditório mostra-se imprescindível. Não vou falar de ampla, porque no plenário é plena. Isso passa a ter contornos. Vou matar minha mulher, vou ser o filho da puta. Você pode até matar, não me conta não, porque está no grampo. Isso aqui vive grampeado pelo GAECO, pelo FICO, pela Federal. Eu fui visitar um caboclo do dia que dizem que é o Comando Vermelho, e saiu. E eu fico lá me perguntando, o que é pleno? Basta o primo da comadre, da madrinha, para o conhecimento do meu patrocinado, o processo. Eu viajei 3.000 quilômetros da minha casa até estar na frente dele. Minto, foi por videoconferência. Eu andei 3.000 quilômetros para pegar uma câmera igual a essa, um microfone igual a esse e conversar com o cara do outro lado, que nem contato pessoal com ele eu podia ter. Eu não posso entrar com eu não posso mostrar um escrito para ele. Aí eu fico a me perguntar, há plenitude de defesa nesse caso? Quando brincava, o cara liga para mim e fala, vou matar minha mulher. Eu falo, porra, cara, não faz isso não. Mas se for fazer, não me conta, senão eu vou virar coautor. Até a fase de quê? Revisão criminal. Já ultimado o processo, aparece no escritório. Então, todas as etapas eu já enfrentei. Como nós vamos falar do Tribunal do Júri, sentença transitada em julgado. O advogado que me antecedeu no 422 não rolou ninguém.
nem o delegado que disse que investigou. Aí estou eu lá fuçando o processo e vai ouvir uma testemunha da acusação. Coisa simples, só o delegado que, aspas, investigou o processo. Aí eu vou lá, o advogado fez assim: doutor juiz, excelência, divindade, eu não posso estar aí nesse dia. Adia esse julgamento, adia esse ato para mim. Ó, o senhor não provou que o outro ato foi marcado. Eu vi a inquirição umas 20 vezes, foram 10 minutos. Eu passei umas 20 vezes vendo a inquirição. Li a ata umas 50 vezes, transitado em um julgado da pronúncia. Aí fiz um pedido ao juiz: o Deus Altíssimo, sabe um negócio chamado contraditório? Sabe um negócio chamado ampla defesa? Em nomear um defensor dativo. Era juiz, promotor, escrevente, testemunha e mais ninguém. Nem tinha uma petição para o juiz: excelência, essa bagaça está nula. O promotor, não é que o idiota do Quaresma está certo? O juiz está precluso. Aí eu vou me perguntar o seguinte: o que nós aprendemos? Tem algum estudante aqui? Esquece essa porra, vai largar essa cagada e vai fazer com medicina. Porque aquilo que vocês estudam cá, lá, não vale cá. Pega Código Penal, Código de Processo Penal, Constituição Federal, depois que passar no exame de ordem, joga essa porra no lixo, porque não tem utilidade nenhuma. Onde é que vocês já viram nulidade de ordem pública precluir? Tem que provar prejuízo para a nulidade absoluta. Um vício de citação, que é absoluto. Daqui a pouco eu vou ter que mostrar o prejuízo. Porra, essa caceta não é de Deus. Isso não é sério. Aí tive que fazer um habeas corpus. Procuradoria, concordo com o idiota do Quaresma. O tribunal anulou o processo. Mas veio lá com a tese da teoria do... Eu nem guardo o raio do negócio, não. A teoria da proteção do Estado. O cara está 4 anos preso num processo nulo. Ele não soltou porque tem outros 10 processos. Aí, porra, prende o cara nos outros, desse não pode. Estou no STJ discutindo isso. Então, você tem uma sentença passada em julgado, examina o que está para trás. Você pegou o trânsito em julgado para frente, examina, conheça, primeiro, a verdade, segundo, o processo, para você discutir até em sede de habeas corpus se você anula ou não. Não tem nulidade nenhuma. Você vai partir para o 422. É a hora que você enfia a sua digital nos autos. Para mim, é um momento derradeiro. Então, você vai rolar. Você vai ter um roteiro específico dos autos. Você vai conhecer a verdade. Porque você pede... O Alexandre acabou de falar, isso aqui é um rastreador do cacete. Todo mundo sabe onde quem está agora, o que quem está falando. Tem dispositivo que liga o microfone, a câmera, e capta o que nós estamos dizendo, em reunião. Eu tenho colegas que, quando vão atender clientes, os celulares ficam todos numa sala e eles na outra. De preferência com aquele cone do silêncio do agente 86. Vocês não nascido de um cone do silêncio. Você conversava no cone do silêncio, ninguém ouvia nada. Para quê? Porque tem escuta ambiental, tem de escritório de advocacia. Você pode colocar um antena lá de fora e ouvir o que está sendo tratado dentro do escritório. Então, privacidade você não tem nenhuma. Nos presídios federais, as nossas conversas são gravadas. E você tem que assinar, senão você não... autorizando. Em Catanduva é assim. Em Campo Grande eu não vi isso, não, mas elas são gravadas. Se você falar algo que eles interpretarem que é um código, eles cortam a sua palavra. Olha que legal que é a nossa vida. E dizem que nós somos indispensáveis. Aqueles que estão segregados ali são seres humanos de segunda, terceira categoria. Porque não há respeito. Ah, mas tem advogado bandido. Prende o filho da puta. Dá cana do cara. Agora, você não pode me comparar com aquele que... Eu não tenho problema nenhum de ser comparado com o meu cliente. Não me compare o meu agir com o agir dele. É a conduta dele, não a minha. Agora, que há bandidos na advocacia, incontestável, tanto quanto no judiciário e no Ministério Público. Moro e Dallagnol são um exemplo disso. 2 bandidos, e vão virar político. Um era um político do MPF, o outro era um juiz político. Isso é prova estampada hoje. Nós temos Moros e Dallagnóis para todo canto do Brasil. São todos assim? Negativo, mas são muitos assim. Muitos. E dentro de um contexto de um processo penal, que deveria ser sério, em que você vai, num determinado momento, discutir o quê?
qual diligência que eu quero, e por isso você tem que conhecer a verdade. Falei, olha, eu quero um exame residuográfico numa roupa. Pedi isso outro dia. Aí, na véspera do júri, a escrivã, liguei para ela e falei, doutora, mas a caceta da minha diligência já está nos autos. Mas só não me intimou. Eu falei, mas precisa? Eu falei, porra, você junta um negócio, eu não tenho direito de saber? Você intimou o MP, não me intimou? Aí eu pedi um exame residuográfico. Eles fizeram o exame de sangue, de luminol, para saber se tinha ou não. Falei, excelência, não pedi essa porra, não, pedi outra coisa. Dizem que meu cliente foi preso em flagrante, que ele atirou. Tem resíduo de pólvora. Pode dar falso positivo, falso negativo. Mas eu quero este exame. Eu não quero de luminol. Aí o juiz viu a bobagem e botou meu cliente na rua. Por quê? Por causa de uma diligência requerida em que fase? No 422. Eu quero uma reprodução simulada dos fatos. Você pode fazer isso no 422. Até então não foi requerida. É hora de você pedir. Eu quero quebra do sigilo telefônico. O meu cliente, por isso que eu preciso conhecer a verdade, falou, Quaresma, esse presunto não é meu. Eu tenho os outros 4 ou 5. Esse não é meu. Você estava com o telefone no dia? Estava. Na hora que ele foi inquirido perante a autoridade policial, ele declinou. Meu número de telefone é esse, 422, que era o afastamento do sigilo telefônico do meu patrocinado. Da hora tal a hora tal. E não é que o capeta conspira a favor do advogado? O que eu tive que apareceu na prova? Exatamente a 40 quilômetros de distância, o miserável estava usando o telefone. O cadáver sendo produzido aqui e ele 40 quilômetros de distância. Eu construí essa prova onde? No 422. Que até então ninguém tinha requerido. Então, a cada momento que você entra no processo, não retroage, mas você tem que pensar para frente. Roupa comum. Nós temos decisão da STJ dando conta que o uniforme é aviltante à dignidade da pessoa humana. Já é um estereótipo de condenação. Então, nós pedimos no 422. Algema, você já joga no 422. Eu não faço júri com o cliente algemado. Cheguei outro dia em Curvelo, está lá, a juíza pediu para trocar de roupa, deixou. Ao que eu cheguei, entra o cara com os grilhões atando aos pulsos dele. Falei, altíssima divindade, dá para tirar essa porra? Aí ele é perigoso. Falei, peraí, ele responde aqui por uma tentativa branca. Ele tem um homicídio consumado que a juíza botou ele na rua. A juíza é biruta? Porque o cara é perigoso no homicídio consumado, ele está em liberdade. No homicídio tentado, branco, incruento, ele está preso. Você vai manter ele algemado? Pode multar à vontade. Não teve, aspas, culhão para multar. Entrei com o HC no TJ, isso não é matéria para discutir em habeas corpus. Falei, gente do céu, o risco é o colateral ataque que o Auri escreve na obra dele, falando o seguinte, você está atacando uma situação colateral que pode gerar o quê? Prisão. Você bota o cara... Já imaginou uma porra dessa? 20 horas, 24 horas, eu tenho júri meu de 6 dias, óbvio que foram intercalados. Mas você já imaginou 20 horas o cara assim, na frente do conselho de sentença? Qual que é o reflexo disso? Qual que é a percepção que vai ter o magistrado leigo de um cidadão que está algemado? Detalhe, 2 mamutes albinos maior do que eu do lado dos caras. E o cidadão tem que ficar algemado. Já imaginaram a periculosidade desse indivíduo? Porque tem que ficar algemado com 2 caboclos, com 40 na cintura, com 16 azeitonas em cada uma. Então, você tem ali, no mínimo, 32, mais 4 ou 5 agentes. E o cara está algemado. É hora de você pontuar essa situação, tanto de roupa, diligência, testemunha. Quem que você vai arrolar? Eu tenho fetiche, tesão por capitão da PM. Adoro. Nossa, eu me excito todo. Tem um vídeo meu que o capitão da PM prometeu que ia me matar, isso foi em 2012, nós vamos chegar em 2022, tem 10 anos e ele é ruim de promessa, tanto quanto de tiro, que eu estou respirando até hoje. Porque eu tenho por hábito dizer, eu não sou construtor, eu sou demolidor. A minha função não é construir absolutamente nada. Eu tenho uma história pronta, edificada, desde o primo da comadre madrinha, que falou que foi o Zé que matou, até o momento do plenário. E na hora do 422, eu quero aquele cara da acusação, não quero da defesa, não. Porque é uma desgraça que você tem testemunha de defesa. E o pior é o advogado que não sabe perguntar, né?
No dia do crime, onde é que você estava? Estava com o réu. Ele não começa perguntando que dia que foi o crime, informando que dia é o crime. A coisa é tão treinada e mal treinada que fala assim. Aí o promotor de justiça, ou eu na acusação, pergunta, o senhor estava? O senhor tem filho? Tem. Quantos filhos? 3. Que dia que eles nasceram? O cara não sabe. Eu não vou perguntar que dia que sua sogra nasceu, que o senhor não vai saber mesmo. E sua mãe, que dia que nasceu? Eu falei, não sei. Mas o senhor lembra que no dia do fato o senhor estava com o réu. E o nascimento do seu filho é algo importante para o senhor. Acabou o depoimento. É muito mais fácil você pegar um delegado de polícia e destruí-lo numa inquirição. Exemplo, a testemunha inocular, que é diferente da testemunha ocular. Ocular é que vê, inocular que inocula, tal como a víbora. Ela fala assim, eu vi o Zé matar o João. Ele usou uma única arma. Aí pega lá o cadáver, abstrai do cadáver 16 azeitonas, projéteis, né? Tecnicamente falando. Em medicina legal, tanto quanto balística forense, é bom que você use o termo técnico. Mas de sacanagem a gente usa azeitona. Tira lá as 16 azeitonas, faz a identificação de calibre, tudo 380. Lindo, maravilhoso. Aí você, vem cá, mas teve meio comparação entre eles? E você pede. Aí o juiz, para quê? Deixa eu explicar um negócio. Você tem alguns elementos que fazem identificação, tanto de projétil quanto de cartucho. O projétil, quando passa no cano da arma, ele tem um raiamento que gera estrias, que nenhuma é igual à outra, tanto quanto digital, quanto íris, quanto voz, quanto DNA. Ok? Então, a arma, você identifica calibre. E você pode me comparar, dizendo que eles foram ou não propelidos pela mesma arma. Você precisa da arma? Não. Você precisa comparar os projéteis. Outro marcador de identificação. Quando você tem uma arma semiautomática, que a cada acionamento de gatilho, o conjunto do ferrolho, a percussão vai encontrar a espoleta, o percussor vai gerar uma centelha, vai propelir o projétil por causa da pólvora. Um vai para frente, que é a azeitona, o outro vem para trás, que é o conjunto do ferrolho. O percussor marca a espoleta. E você pode microcomparar os estojos para saber se eles foram ou não percutidos pela mesma arma. Você pode chegar lá e falar assim, todas esses cartuchos foram extraídos por uma mesma arma. Então, você tem o projétil com uma identificação, o raiamento. E o estojo, você tem o extrator e o percussor. E o delegado não fez isso. E a testemunha inocular disse, foi o único atirador com uma arma. Tá bom. E não era nenhum psicopata, doutora Michele. Aí vai lá. Vem a perícia. 5 projéteis não deu para fazer perícia. 5 projéteis de uma arma, 5 de outra. Eu arrolei o delegado. Óbvio que eu destruí esse cara na inquirição. E óbvio que a testemunha inocular saiu com falso testemunho. Por quê? Primeiro eu virei para o meu cliente, foi você? Foi, legal. Quantos caras foram? Foram 2 com 2 armas diferentes. Cheguei lá e fui perguntar, um atirador só com uma arma. É a sua consciência, está guardada no criado mudo. A obrigação é do Estado provar que o cara fez. Não deu delatar o meu cliente. Esse eu sabia que tinha sido ele. Esse eu absolvi. Num outro que não foi dele, ele foi condenado. Aí fica aquele negócio complicado, né? Como é que você acredita em Deus e justiça? Divindade é geografia, e justiça é a questão meramente formal de algo chamado processo, onde a ficção da verdade real não nos permite resolver questões em que o direito penal do autor fala muito mais que o direito penal do fato. Venceu 422, você vai onde? 479. Até 3 dias úteis, você não poderá usar nada que não tenha sido acostado aos autos. O que o Jader juntou agora do tridimensional, da realidade virtual, uma perícia feita de forma particular, uma reconstituição, uma reprodução simulada feita por você, e eu sou um crítico voraz da investigação defensiva, algumas coisas que o Alexandre trouxe aqui, eu concordo, mas eu vou lhe perguntar, você pode fazer uma exumação de cadáver? Não. Você pode fazer um afastamento de... Não. Bancário? Não. Não. Você não pode fazer porra nenhuma.
Eu tenho em Uberlândia colegas advogados que foram presos em fase de delação premiada, que foram conversados com o delator, tomado pela fuça fora uma coação no curso do processo. Ficaram presos 1 ano. Como é que eu vou trabalhar com investigação defensiva enquanto provimento? Eu ouso discordar tanto do Ulisses quanto do Alexandre. Enquanto essa bagaça não estiver fazendo parte do Código de Processo Penal, provimento 188, para mim, serve para limpar a bunda, não para outra coisa. Porque você pode ter, em alguns aspectos, possibilidade de fazer esses levantamentos legais, que o Alexandre falou, mas em outros você não tem alcance nenhum. Você, se chegar dentro lá do cemitério e tentar tirar o cadáver de lá, você será preso por vilipêndio a cadáver. Então, pense 2.000 vezes antes de fazer uma bobagem dessa. Enquanto não for, por lei, regulamentado, que eu possa, igual é nos Estados Unidos, igual é na Itália, que eu possa chegar lá com um perito meu, tira essa porra desse cadáver daí. Deixa eu ver esse cadáver, vou conversar com ele. Eu não posso, no ML, acompanhar uma necrópsia, ou necropsia, fica aqui escolha de freguês. Então, eu sou cético com relação à investigação defensiva, notadamente dos crimes dolosos contra a vida. Favela da Maré, aconteceu um homicídio. Você acha que você consegue pegar 2 peritos e ir lá para fazer uma reprodução simulada? Você consegue fazer um exame de local? Você consegue cooptar ali os projéteis percutidos, os cartuchos percutidos e deflagrados para fazer comparação? Tu vai tomar uma cana e uns tapas na cara se não tomar tiro. Então, o 479, para mim, é algo relevante, porque você guarda para o momento quase que derradeiro do julgamento isso. Aí você junta uma reportagem do Fantástico. Tudo quanto é erro judiciário que vocês puderem imaginar, eu coloco dentro do processo. Tudo. Nós fizemos curso, o Brasil inteiro, aqui e eu compartilho isso com os colegas. E fizemos curso em 9 praças do Brasil. Eu aprendi muito mais do que eu compartilhei o pouco que eu sei. E eu sempre pedi ao pessoal, gente, me dá aqui umas informações para eu aprender. Em Vitória, eu tive um caso que me foi reportado de um desembargador em uma apelação criminal, o réu condenado, eram 3 réus, 2 absolvidos e 1 condenado. O único réu condenado é o que estava de uniforme de preso. O desembargador de ofício anulou o julgamento. Por quê? Ele entendeu que houve violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e que aquilo jamais poderia ter sido feito daquela forma. Eu tenho juiz que não deixa eu trocar de roupa. Aí eu peço para juntar uma reportagem de jornal que traduz em erro judiciário. E a promotora lança a mão de aspas, parecer, que diz, não, tem que tirar isso aí. E ela usa como fundamento uma propaganda de curso do Edilson Bonfim. Eu falei, porra, eu sabia que propaganda de curso gerava parecer, o fundamento jurídico. Aí vem o juiz, e você pega o 479, eu faço uma aposta com os meninos aí, com as vossas excelências que estão aqui. Me mostra onde é que está escrito no 479, o verbete prova. Aí o juiz enfrenta assim, porque questionava-se um reconhecimento. Aí vinham dizer, essa prova não é válida porque houve outro reconhecimento ou que houve outro meio de constatação da autoria. Eu não estou discutindo prova, eu estou discutindo uma demonstração de que cadeia no Brasil são 5P, pobre, preto, prostituta, pederasta e fudido com PH de farmácia. Por quem tem algum dinheiro consegue produzir o quê? O tridimensional. Quem tem alguma grana consegue contratar um advogado, que não é de verdade, que não é o Quaresma, mas nego muito melhor. Um Cacai, um Toron, personalizado, o Nilo Batista, o Nélio, o Auri, e não o pobre coitado do Quaresma. Então, você tem a defesa de uma forma muito mais eficiente apresentada para o juízo, mas, às vezes, você tem que chegar onde? STJ, STF, para discutir prova. Estou com um caso de um amigo, o Braga deve estar me assistindo aí agora, na fase do 479, a defesa juntou uma gravação telefônica, uma conversa telefônica. E o juiz falou, não, isso aí não vai ser usado, não, e indeferiu. Foi para o TJ, TJ, pau. Foi para o STJ, em agravo regimental, levou por 3-2. Aí você vai discutir o quê? Porra, por que tem tanto recurso? É só mudar o Código de Processo Penal.
Você não tem mais agravo regimental. Muda o regimento do STJ, do STF. Mas, num derradeiro momento, esta prova, que deveria ter sido usada em homenagem à plenitude de defesa, ela foi suprimida. E você declarou nulidade desse processo. De um julgamento. Quantos anos depois? 10. O cara ficou 10 anos com um manto negro de uma condenação de 12 anos na cabeça, até ser anulado. Passou 479, plenário. O que você tem que conhecer? Quem que é o juiz, quem que é o promotor, quem é o conselho de sentença. Você vai chegar hoje na tríplice fronteira. Comunidade judaica, comunidade muçulmana, comunidade sionita. Como é que chama, Ju? O chinês socorre aí. O sionita é o judeu. Fala qual que é o... Olha aí, caralho. Não, acabou porra nenhuma, estou falando. Vai pra merda. Está falando que acabou, não tem 10 minutos que eu estou falando ainda. Estou xingando você. Eu esqueci o chinês. Se você chegar para um judeu para falar de Jesus, não vai dar nada. Se você chegar para um muçulmano e não falar mal de Maomé, você está estrombicado. Então, essa situação de conhecer quem vai julgar é necessário. Chega no Espírito Santo, em Santa Catarina hoje, e fala mal do Bozo. Cadeia. Agora, vai no Pernambuco e fala mal do sapo barbudo. Cadeia. Então, você tem questões regionais que têm situações religiosas, situações de contexto político, que podem interferir aonde? Na formação do Conselho de Sentença, na escolha dos seus magistrados. Terminou a formação de conselho, o que vai ter? Instrução processual. E olha que coisa interessante. O que o juiz decide na fase do sumário de culpa? Indícios de autoria e prova de materialidade. Quem pergunta por último? Ele. Onde ele decide algo, ele é o último a perguntar. Onde ele não decide porra nenhuma, que é no plenário, ele é o primeiro. Nós tivemos um júri, que é o júri que nunca termina lá em Maringá. Nós abandonamos um júri uma vez, não o processo, mas o ato. Tomamos 700 salários mínimos de multa. Eram 4 da banca que eu fazia parte, mais 3 do outro colega que foi embora. Foram 700 salários mínimos. Eu acho que o juiz queria fazer alguma festinha e pegou da gente, tentou receber da gente esse dinheiro em termos de multa de 265, que é uma excrescência jurídica. Ele recebe relatório e o quê? Sentença. Ele ficou uns 2 dias lendo. O juiz perguntou por 10 horas. Vocês têm ideia do que o juiz perguntou por 10 horas favorável à tese defensiva? Patavina de coisa nenhuma. Né, Alexandre? Quando é que ele vai contra a pronúncia dele? Jamais. Não vou fazer uma bobagem dessa. Eu vou desacreditar para o Conselho de Sentença aquilo que eu lancei, que passou em julgado lá no TRF, ratificando? Não vai. Mas ele é o primeiro a perguntar. Lembre-se sempre o seguinte, quando você arrolar testemunha de defesa, depois de você, pergunta o MP. E quando o juiz quer perguntar que ele não segue, porque eu já vi de tudo, a testemunha do processo é a testemunha da parte. No dia que eu quero que a testemunha seja do processo, eu tomei na cabeça que o juiz falou que é da parte. No dia que eu estava ouvindo uma testemunha, que não fui eu que arrolei, foi o colega anterior que estava falando bobagem, eu desisti da outra, a juíza, não, é da parte, é do processo. Eu falei, porra, só toma na cabeça? Então, eu divirjo, acho que foi... Eu não lembro quem foi que comentou aqui, nós temos códigos de processos penais estaduais, porra nenhuma. Nós temos CPPJ e CPPM, viu, crianças? Vocês aí da faculdade aí, é o Código de Processo Penal do juiz, o Código de Processo Penal do magistrado. E em comarca que tem vara única, se tiver juiz cooperador ou substituto, são 2 CPP, o do titular e do regra 3. Essa é a nossa realidade. A nossa insegurança é descomunal, porque você não sabe quem é que vai julgar. O Alexandre, numa palestra que nós fizemos em Hortolândia, ele fez alusão sobre o processo do Advocacia 5.0. Aí eu sacaneei ele, porra, como é que eu vou trabalhar com a Advocacia 5.0 se o Judiciário Mineiro está no período paleolítico? O processo lá é físico, não é digital. Ele tem um esquema de um software de análise de julgados de prova que eu não consigo fazer isso em Minas Gerais, porque o processo é físico.
Olha o que nós enfrentamos. Depois vem debate. Você tem 1h30 para um lado, 1h30 para o outro, se for um réu. Se for mais de um réu, acresce 1 hora. Eu não lembro agora, eu só vi muito en passant que o STJ teria concedido um habeas corpus, negado alguma coisa, um recurso qualquer, que teriam combinado tantas horas Baboate quis. São 4 réus, o processo tem pelo menos 200 volumes e são 37 minutos para cada um. O que você faz? O Jean Severo falou que em 37 minutos ele não consegue fazer miojo. Eu espero que ele advogue melhor do que faça miojo, que em 10 minutos eu faço miojo. Estou de sacanagem com o Jean, viu, gente? Mas como é que você defende alguém no processo? Eu falo que plenitude de defesa é obra de ficção, devido ao processo legal também, tanto quanto contraditório, e que nós somos imprescindíveis da administração da justiça. Eu espero um dia, senhoras e senhores... um detalhe, não guardem nada para tréplica, porque o promotor pode estar lá escrevendo 3 dias e você está achando que ele está escrevendo para voltar a ré, porque ele está fazendo sacanagem com você. E também não tem que o jurado está assim, ó, na hora que você está falando, que ele está concordando com você. Que o jurado está assim, ó, ele está discordando de você. Ele está assim, eu vou foder o filho da puta do cliente desse cara. Ou então está assim, ó, não, aquele promotor é um imbecil, aquele promotor só falou bobagem. E estou concordando. Então, essa questão de leitura do como é que o cidadão está prestando lá atenção no que você está falando, não tem verdade absoluta nisso. Nós somos, aspas, seres humanos, aspas, animais racionais. Essa leitura do que o cidadão está pensando de um jeito ou do outro, com mais de 1000 juros, eu nunca consegui acertar efetivamente. Tinha um jurado que estava olhando para mim com a cara de bunda, eu falei, gente, esse cara está me odiando. Aí depois terminou o juro, posso tirar uma foto com você? Vou ter com você. Então, você não tem essa percepção. O que você tem hoje é o seguinte, uma realidade em que a advocacia sofre demais da conta, é maculada em todos os aspectos que vocês puderem imaginar, e que é um exercício, um sacerdócio diário, em que nós temos que pensar sempre naquela lição do Carnelucci. Nós nos sentamos no último degrau da escada e pedimos para ser julgado igual acusado. Mas não é porque eu estou sentado no último degrau da escada que eu tenho que ser covarde, que eu posso ser aventureiro, que eu não vou ser protagonista, que eu não vou ter presença e que eu vou fazer com que a minha prerrogativa vai repercutir no meu cliente. É imprescindível que nós venhamos a ter consciência que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm que passar a nos respeitar. Nós fomos eleitos agora uma chapa capitaneada pelo Sérgio Leonardo para o próximo triênio da Ordem. E ele me deu o maior fumo goiano da minha vida. Ele vai criar uma diretoria de prerrogativa. O imbecil que vai capitanear sou eu. E o meu lema é diplomacia com energia. Eu não preciso, aquele papo que sua fama, o Alexandre comentou isso, aí eu sei que vai ser, um colega mencionou, é bom deixar para usar a procuração na hora que você vai entrar no processo. Eu tenho um contrato meu que rege desse jeito. Eu capitaneio por fora e só vou aparecer no dia do júri. Porque aqui em Juara, um processo desaforado de Colisa, nós tivemos 4 promotores, só porque era o imbecil do Quaresma. Em Maringá, foram 4 procuradores da República, só porque era o imbecil do Quaresma. Porque até então, que eu não aparecia no processo, era um só. Não é porque eu sou melhor ou pior, eu sou diferente. Eu sou extremamente... O pessoal fala, você é bravo. Bravo é cachorro. Eu sou contundente. Eu entendo daquilo que é um negócio chamado direito, principalmente do meu cliente. Eu não sei, eu não conheço uma linha do Código de Processo Penal, nada do Código Penal, mas eu conheço muito de advocacia. E o cara que está sentado aqui vai precisar da senhora e do senhor que entenda muito melhor do que eu e muito mais do que eu, de constitucional, de processo penal, de direito penal, por quê? Senão você não chega ao STF, STJ, ou STJ, STF, nessa ordem, né? No exercício de um negócio que é uma ficção que nós temos que transformar em realidade. Chama plenitude de defesa. Beijo do gordo.